Fala pessoal, tudo bem? Como tá com vocês aí? Sou Walter Kantovitz, médico do esporte, para quem não me conhece. Agradeço a todos vocês por estar acompanhando o meu canal. Recebi bastante mensagem no Instagram, principalmente, com relação a assuntos que eu pedi para vocês, realmente a gente abordar alguns assuntos interessantes. Vamos tentar contemplar, praticamente impossível, foram mais de 200 mensagens com relação a assuntos. Hoje, especificamente, a questão alimentar, a questão de dieta. Perceberam que às vezes a gente vai num restaurante e tem lá o famoso prato feito, né? A gente se depara com uma situação até inusitada. Eu tenho 1,90 m, peso 105 quilos. Massa magra, tá? Não é gordura não. Aí tem minha esposa que tem 1,60 m, pesa, segredo, 50 quilos. A gente pede o prato feito e vem essa refeição pra gente igual. Então, uma pessoa, né, praticamente o dobro da minha esposa, e ela com o mesmo prato. A situação que a gente vê é que as duas pessoas, nesse momento, acabam comendo a mesma coisa. Então, se a gente analisar, por que as pessoas comem tudo que está ali no prato? Será que tem necessidade fisiológica? A gente vai ver que realmente não tem essa necessidade fisiológica, mas a gente acaba comendo tudo que tem no prato. Então, em cima disso, eu acabei meio que procurando ver na ciência, aí, nos artigos, se realmente tinha alguma coisa relação, por que as pessoas fazem isso, o que acontece com toda essa situação. Eu vi que realmente existe a questão, achei um artigo interessante, eu vou colocar aqui para vocês no link, tá? É o seguinte, quando a gente fala em comer tudo que está no prato, a primeira coisa que a gente pensa é na fome e na saciedade, né? Então toda vez que a gente come porque realmente está com fome, o ser humano tem a capacidade de mandar para o sistema nervoso central essa resposta, então você vai comer. E ao mesmo tempo, a hora que você está comendo, você tem essa resposta também de vir, através do sistema nervoso central, a resposta da saciedade, que você está satisfeito e você precisa parar de comer. Esse estudo, ele aborda uma questão interessante, que ele começou a perceber que a questão da fome, da saciedade, ou de você comer tudo que está no prato, não está relacionado só com esses dois pontos, né? Fome e saciedade. Tem outras relações, tem as relações da ansiedade, a percepção visual, é muito importante, a questão do paladar, se a gente, dependendo da maneira que você prepara, vou dar um exemplo aqui, uma abobrinha, se você faz uma abobrinha refogada, o visual dela não é interessante, mas se você faz às vezes uma abobrinha no forno, recheada, coberta com algum tipo de queijo e tal, você vê que você acaba comendo até pela questão visual. Então nesse artigo especificamente, o que ele fez foi um estudo muito interessante. Ele pegou dois grupos e ele fez uma adaptação onde ele colocou os pratos de todo mundo que ia comer, alguns pratos ele colocou um fundo falso, onde as pessoas iam comendo e alguns indivíduos ia acabando a comida e introduzindo mais por baixo ali, mais comida, né? Então, o resumo de tudo isso, o que foi? Foi que as pessoas que tinham esse fundo falso no prato, iam colocando mais comida, né? No caso era sopa, tá? Então eles não iam percebendo que aquilo ia enchendo, eles iam comendo. Eles acabaram comendo 75% a mais do que as outras pessoas que tinham só aquela porção que foi preparada inicialmente. Então, e o pior de tudo isso é que essas pessoas não perceberam que elas comeram a mais, né? Então a gente sabe que o comer a mais, né? A gente tem a oportunidade durante um dia de fazer 6 refeições. Se a gente comer a mais, nesse caso foi 75% a mais, não tem como a pessoa passar, né, a engordar e vir todas as outras doenças relacionadas à questão da obesidade. Então eu quero dizer o seguinte, a questão do prato feito, a gente comer aquilo que está no prato, não há necessidade disso. Mas realmente é uma coisa difícil, porque depende fome, saciedade, percepção visual, percepção ou estado emocional de ansiedade ou não, tá? Então o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão comendo a mais do que elas precisam, né? E a gente até mudou um pouco da percepção do conceito disso. Se a gente analisar hoje uma pessoa que come pouco, é exatamente isso que a gente vai falar. A gente pegar uma reunião num lugar com 5, 6 pessoas, a gente vai avaliar uma pessoa, nossa, como ela come pouco. Será que não é a gente que está comendo muito e essa pessoa que come pouco come normal? Possivelmente sim, essa pessoa que come pouco come normal. Então a gente mudou um pouco a percepção do quanto comer, tá? Então a gente está comendo muito, a oferta de alimento que a gente está envolvido nesse mundo é muito grande. Então com tudo isso a gente vê todas as doenças relacionadas, obesidade, diabetes, pressão alta, alteração de dislipidemia, né, de gordura e colesterol do corpo, tá? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, a mensagem de hoje eu quero deixar bem claro, a gente está comendo mais do que precisa, não precisa comer do jeito que a gente está comendo, a percepção visual é difícil, mas a gente tem que
mudar um pouco isso, da questão de comer tudo que está no prato e realmente, através de um bom profissional, nutricionista, nutrólogo ou quem tem capacidade de abordar essa questão da alimentação, fornecer para você aquela porção que exatamente você precisa para o seu objetivo, seja ele ganho de massa magra, seja ele emagrecimento ou simplesmente saúde. Então, gente, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, beijinho.